Soberano Deus, Pai, que nessa hora, Jesus, eu te peço, meu Deus, que não seja, Pai, nessa hora, Pai, eu falar, mas que seja, meu Deus, a tua palavra falar e o teu Espírito Santo vem dizer comigo, conosco. Pai, que nessa hora não venha falar eu, mas sim a Bíblia Sagrada, meu Deus. Que nessa hora, ouvinte da palavra de Deus, Deus revela na sua palavra, nos narra e diz em Mateus capítulo 4, no versículo 1, o texto da mensagem é a tentação de Jesus. Versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou ao diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ouvinte da palavra de Deus, nessa hora, Deus revela na sua palavra, em Mateus, capítulo 4, no versículo 1, o texto da mensagem para mim e para você, ouvinte da palavra, a tentação de Jesus. Versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, assim como Jesus Cristo Nazareno, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado, ou seja, pelo maligno, e ser ali aprovado por Deus, pelo Espírito Santo. Assim também é eu, assim também é você. Assim também aos pastores, obreiro, ungido, profeta de Deus. Porque quando Deus leva nós para o deserto, porque Deus quer me provar, Deus quer te provar. Deus não dá nada de dom fácil para o homem e para a mulher. Tudo isso tem que ter um preço a pagar. Tem que ir para o deserto, primeiramente, passar, ou seja, sede, ou seja, fome. Porque Deus, ele prova aquele que ele ama. Então, por isso que Jesus Cristo, ele foi para o deserto, ele estava ali, estava em sacrifício por mim e por você. Orou 40 dias e 40 noites. Jejuou 40 dias e jejuou 40 noites. Então, Jesus Cristo, o Nazareno, Filho de Deus, ele foi ao deserto, passou provação, passou luta, a ti também é eu e você, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Mas sim, nós somos o quê? Nós somos o menor. Deus, Jesus Cristo, é o maior. Então, assim como Jesus Cristo, ele se humilhou no deserto, assim também eu e você tem que se humilhar. Ou seja, nós temos que orar, assim como ele orou 40 dias e 40 noites. Jejuou 40 dias e 40 noites. Então pode ver que o inimigo veio até Jesus Cristo e se levantou contra ele ali no deserto. O inimigo veio até o encontro dele e disse para ele: se tu és filho de Deus, torne essa pedra em pão. E Jesus olhou para ele e disse que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, da Bíblia Sagrada, ou seja, das coisas santas de Deus. Então, traduzindo para nós hoje em dia, que nós vivemos de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, espiritual, saúde e material lá atrás. Ou seja, então nós
tem o quê? Nós vive de Deus na terra dos viventes. Então, assim como Jesus Cristo orou, nós temos que orar também, uma hora de joelho. Assim como Jesus Cristo jejuou, nós temos que jejuar também, uma hora para Deus, 2 horas. Assim como Jesus Cristo, ele venceu o diabo, o demônio, na palavra, porque disse na cara do demônio que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, eu e você tem que estar cheio da palavra, tem que estar lendo a Bíblia Sagrada, tem que estar jejuando, tem que estar orando, tem que passar prova, dando glória, dando aleluia, porque o próprio Deus, ele não poupou seu próprio Filho para ir para o deserto, ao meu intermédio, a teu intermédio. Ele foi no deserto, pagou preço muito alto, e quando Jesus Cristo, ele pagou esse preço muito alto, ele foi, pregou em cidade em cidade, o coxo levantava, o paralítico ele andava, o cego enxergava, o mundo falava, aleluia, o surdo escutava, porque ele foi primeiramente, se humilhou, pegou um preparamento, meramente ele foi se revertir da oração, meramente se revertir do jejum, foi se revertir da palavra. Então assim somos nós hoje em dia, nós temos que se revertir das coisas de Deus para poder orar, para poder pregar a palavra, para poder levar a palavra em 4 cantos da terra, aleluia. Ouvinte da palavra de Deus, que essa palavra, ela venha a ser falar no meu coração, no teu coração, porque a palavra de Deus diz que não é de muito falar que seremos ouvidos. Então a gente de poucas palavras, Deus ele abençoa o povo na terra, abençoa os pastores, obreiros, ungidos, as almas, e Deus te abençoe e fique com Deus. Até a próxima.